Começando aqui agora, people, verbos relacionados à culinária. O que você faz com a comida, né? Você assa, você frita, você grelha, você cozinha, né? Nós temos aqui vários verbos relacionados à culinária. Então serve para duas coisas, para quem gosta de cozinhar, para quem gosta de receitas e principalmente também para aqueles que leem cardápios, gostam de ver receitas. Receitas não, né? Gostam de ver o menu, né? De como são as comidas, como elas são preparadas. Então, olha lá, para receita, verbo to add. É o verbo adicionar, acrescentar. Então, é muito comum, é o verbo mais utilizado numa receita. Add this, add that, né? Adicione isso, adicione aquilo, acrescente isso, acrescente aquilo. Então, verbo to add, verbo adicionar. Verbo acrescentar, verbo to bake, verbo assar, verbo to bake, verbo assar, tá? Bake a cake, assar um bolo. Verbo to blanch, olhem esse aqui, B-L-A-N-C-H, verbo to blanch, é o verbo escaldar, né? Jogar água quente em algo, né? Escaldar, verbo to blanch. Comida francesa usa muito isso, escaldar é um tipo de alimento. Verbo to boil, verbo cozer ou verbo ferver. Verbo to boil, tá? Cozer ou ferver. Verbo to braise, esse é um pouco desconhecido, tá? Mas chefes de culinárias fazem bastante esta ação. O verbo to braise é o verbo refogar, tá? Verbo to braise, refogar. Verbo to broil ou verbo to grill. Este causa muita confusão, tá? O verbo to broil e o verbo to grill. O verbo to grill é o verbo dourar, grelhar. Só que quando é feito dentro de um forno, ele é broil. Quando ele é feito na brasa, numa churrasqueira, numa grelha, ele muda de nome para grill, tá? Então o verbo grelhar, se for no dourar, grelhar, broil or grill, tá? Broil no forno, grill em chama, em grelha, em brasa. Alright? Verbo to chop, tá? Verbo to chop é o verbo picar, né? Picar cebola, picar cebolinha, picar aipo, né? Nesse sentido, né? Quando você vai com a faca lá e você corta a cebolinha, né? Esse é o verbo to chop, tá? Deep fry, tá? A gente tem o verbo to fry aqui, que a gente já vai falar dele, mas o deep fry é diferente, tá? O deep fry é você fritar algo imerso no óleo. Como assim? Qual é a diferença? Quando você frita um bife na frigideira, é o fritar simples. O deep fry é quando você mergulha o alimento dentro do óleo. Na batata frita, french fries, é feito do método deep fry. Bolinho de chuva, né, que o pessoal chama, deep fry, donuts, deep fry, né, aquilo que você mergulha a comida dentro do óleo. Então, neste caso, é deep fry. Verbo to dice. Tá, verbo to dice. Aqui nós estamos falando de verbos. Eu sei que vocês vão reconhecer algumas palavras como substantivos também. Por exemplo, a palavra dice quer dizer dado, né? Quando você joga dados, né? Em apostas. Mas o verbo to dice é o verbo cortar em cubos. Então, o verbo to dice é cortar em cubos, tá? O pessoal usa muito isso na culinária, para tomate, para cebola, para batata, né? Dice, cortar em cubos um alimento, né? Até carne também, né? Dice the meat, né? Cortar a carne. Verbo to dredge, tá? Olha lá, ó a pronúncia, dredge, porque tem um DG, então dredge. Verbo to dredge, enfarinhar ou polvilhar, tá? Quando você vai fazer algo à milanesa, enfarinhar ou você vai polvilhar, tá? Neste caso é o verbo to dredge.
Ah, a Jéssica também falou empanar, verdade. Verbo to dread não é apenas enfarinhar ou polvilhar, pode ser também empanar. Agora sim, o verbo to fry, people. Fry, o verbo to fry é o verbo fritar. Verbo to fry, verbo fritar. Verbo to grate, verbo to grate. Verbo ralar, tá? Grated cheese, queijo ralado. Need, ó a pronúncia aqui, ó, need, tá? Igual o verbo to need, tá? Ah, mas como é que eu vou saber quando é um, quando é outro? Dentro do contexto, tá? O verbo to need é o verbo sovar. Sabe quando você pega uma massa, principalmente massa de pizza, né? Que você vai amassando ela, amassando, batendo, jogando pra cima, batendo na bancada e você vai sovando, né? Tem até pão que é feito assim, pão sovado, né? Que eles chamam. Então esse é o verbo to need, tá? Que é o verbo sovar. Marinate, esse me falta a palavra em português. Eu não sei se o verbo se chama marinar. Eu vou explicar para vocês. É muito comum em inglês, os norte-americanos, principalmente os canadenses também, eles gostam muito de pegar a carne e colocar ela dentro de um molho, né? Normalmente feito com vinagre, tomate, cebola, alho, né? E mistura com alguns temperos e deixam ela marinar mesmo, né? Então acertei a palavra. Eu não lembrava como era em português. Então você deixa a carne, o tipo de carne, dentro desse molho, normalmente vira à noite na geladeira para pegar o gosto, né? Frango, carne de boi, carne de porco, né? Marinar, então, marinate, esta é a tradução deste verbo, desta ação. Verbo to mash, amassar ou esmagar. Tanto é que purê de batata, em inglês, é chamado de mashed potatoes, né? Batatas amassadas, né? Mashed potatoes. Aí acrescenta-se o ed, que a gente vai ver isso aqui no final destas duas colunas, tá? Como adjetivar um verbo. O verbo to mince é o verbo moer, tá? Verbo to mince, verbo moer, tá? Esse é o significado do verbo to mince. Verbo to peel, verbo descascar. Verbo to peel, descascar, tá? Scald, verbo to scald, escaldar, né? Você pega uma coisa, mergulha rapidamente em algo quente, água, né? E aí retira, né? Escaldar, verbo to scald, escaldar. Verbo to season, verbo temperar. Verbo to season, temperar, tá? Verbo to seed, apesar de seed significar também semente, já como verbo to seed é tirar as sementes de algo, né? Tirar as sementes do tomate, tirar as sementes do maracujá, né? Então, esse é o verbo to seed. Verbo to shred. Verbo to shred é o sentido de retalhar. É muito comum europeus e norte-americanos fazerem a salada aqui. Eles têm o hábito no Brasil, que é diferente, de usar as folhas inteiras assim da alface, né? As folhas inteiras da alface, as folhas inteiras do agrião, né? Lá é muito comum o pessoal shred, retalhar no sentido de rasgar. Você pega a alface, você faz isso com ela, né? Faz isso, você retalha ela, né? E você pode fazer isso com queijos também, né? Fatias de queijo, você shred, você quebra em pedaços, né? Rasga em pedaços. Esse é o verbo to shred. S-H-R-E-A-D. Shred. Pronúncia, ó. Shred. Vamos para a última coluna aqui dos verbos de ação de culinária. Ó, o verbo to sieve or sift. Ó a pronúncia. Sieve, sift. Sieve não é sieve, hein? É sieve or sift. É no sentido de peneirar algo, tá? Você vai peneirar algo, tá? Então, sieve or sift. Neste caso, ambos têm o mesmo significado. Os britânicos gostam mais de usar sift, tá?
é no sentido de peneirar algo, tá? Agora esse simmer, tá? Simmer, estão vendo esse aqui? Ele é muito parecido com o verbo to boil, só que a diferença de o simmer é cozinhar até ferver. Como assim? Uma leve fervida, você põe algo e assim que ferver você desliga o fogo, né? Com leite se faz isso. Deixa eu dar outros exemplos aqui. Às vezes brócolis também se faz isso, tá? To simmer, né? É cozinhar apenas até ferver. Quando ferve você desliga o fogo. Muito usado na culinária profissional, tá? Neste caso, porque às vezes tem uma grande diferença entre boil, que é o cozer, você deixar o alimento lá até ele ficar pronto, né, na água fervendo. Já o simmer não, você põe na água fria e quando ferver você desliga o fogo. Esse é o simmer. O verbo to smoke, que é o verbo defumar. Verbo to smoke. Verbo to smoke é o verbo defumar, né, muito usado para carnes, né, para churrasco, né. Sprinkle. Olha esse aqui, sprinkle, salpicar. Sprinkle, salpicar, jogar alguma coisa por cima. Seja salgado ou seja doce, né? Você pode sprinkle um bolo com chocolate por cima. Você pode sprinkle uma comida com queijo por cima, né? Salpicar, jogar por cima algum tipo de ingrediente. Verbo to toast, verbo torrar ou tostar, tá? O verbo to toast. Verbo torrar ou tostar, tá? Verbo to trim, preste atenção nesse aqui, trim. O trim é normalmente cortar, mas é o cortar, tirar as pontas, tirar as coisas indesejadas. Vou explicar, por exemplo, você compra uma carne que ela tem muita gordura, so you're gonna trim the meat. Você vai cortar o excesso de gordura, limpar, né, essa carne. Trimming, você vai cortar a gordura. Ou então, às vezes, algum tipo de... Deixa eu ver aqui se eu lembro de algum. A cebolinha, né? Tem aquela parte de baixo onde tem a raiz. Então, você vai cortar ela fora. You're gonna trim, tá? Então, nesse sentido. Trim é retirar o excesso, retirar o indesejado ou limpar um alimento. Esse é o trim. Entenderam? E a última, whip. Whip é bater, tá? Por isso que chantilly, em inglês, é chamado de whipped cream, né? Creme batido, né? Então, whip é o verbo bater, né? No sentido, quando você pega aquele, eu não sei o nome daquele, aquele negócio, batedor, né? Aquele negócio que parece uma mola, você bate os ovos, né? E também, principalmente, para creme de leite e tudo mais, é o whip. Então, people, aí o que acaba acontecendo também? Você chega no restaurante e você quer saber como esse alimento é preparado, é a mesma coisa, gente. São estes verbos que a gente está vendo adjetivados. Então, por exemplo, se a gente vê uma batata escrito, o verbo to bake é o verbo assar, correto? Então, se ele tiver um D no final, ele foi transformado num adjetivo. Então, olha lá, baked potato, batata assada, tá? Por exemplo, você vê um outro exemplo aqui. Você olha no cardápio e você tem o verbo to smoke, é o verbo defumar. E aí você vai lá, smoked meat, carne defumada. Smoked meat, carne defumada.